Agradeçam a Deus o Senhor, anunciem a sua grandeza e contem às nações as coisas que Ele fez. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele. Falem dos seus atos maravilhosos. Tenham orgulho daquilo que o Santo Deus tem feito.
Que fique alegre o coração de todos os que adoram a Deus, o Senhor. Procurem a ajuda do Senhor, estejam sempre na sua presença. Vocês, descendentes de Abraão, servos de Deus, vocês, descendentes de Jacó, o escolhido de Deus, lembrem de tudo o que Deus tem feito, lembrem dos seus grandes e maravilhosos milagres, e como tem condenado os nossos inimigos. Agradeçam a Deus, o Senhor, anunciem a sua grandeza, e contem às nações as coisas que Ele fez. Palavras do introito, da antífona, para este final de semana, do Salmo de número 105, dos versos 2 ao verso de número 6, quando a igreja, neste final de semana, lembra o 8º domingo após Pentecostes. E o tema da nossa mensagem, logo a seguir, será da leitura da carta de Paulo aos Romanos, quando Paulo vai dizer: tudo na vida do cristão coopera para o bem dele. Queremos ver, mesmo na enfermidade, na provação e até na morte, tudo coopera para o nosso bem de fato mesmo? Queremos ver o que a palavra de Deus tem a nos dizer com este texto. A congregação pode se assentar. Também chamo bem-vindos aqueles que nos acompanham de forma online, que permaneçam conosco em mais um culto para a honra e também para a glória do nosso Deus. A liturgia, bem como também as canções e também as leituras bíblicas serão projetadas, e eu convido para cantarmos o primeiro hino, a primeira canção, que é do Inário, do nosso cancioneiro, hino de número 99, e ele tem como título: Ó meu Jesus, se a ti eu não tivesse. Essa canção nos prepara logo a seguir também para a invocação. Se a ti eu não tivesse, esse o teu sangue por mim não pertence, jamais sossego, paz e doce calma, dele eu na alma. Ao pé da cruz me sinto confortado, liberto estou de culpa e de pecado, em dor e pranto já não me angustio, em ti confio. Impresso nele, venho ter contigo, buscando amparo no teu eterno abrigo. És compassivo, bem e não paciente, secos de coração, Jesus, te agradecemos por toda a graça que de ti obtemos. Vem conduzir-nos, Salvador conosco, ao teu repouso. Convido para nos colocarmos em pé e nós seguimos com a liturgia como projetada. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Porque eu confessarei a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por
quiser e puder se colocar de joelhos para a confissão, está convidado a fazê-lo. E assim segue a liturgia para com a confissão. Pois eu conheço bem os meus erros, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas, e estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mau desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Por isso, por meio de Jesus Cristo, ofereçamos sempre louvor a Deus. Esse louvor é o sacrifício que apresentamos, a oferta que é dada por lábios que confessam a sua fé nele. Ó Senhor, tu és bom e perdoador, e tens muito amor para todos os que oram a ti. Amém. Podemos nos colocar em pé depois da confissão, como perdão do nosso Deus por todos os nossos pecados. Quero convidá-los a lermos o Salmo de número 125, o Salmo para o dia de hoje, e ele vai ter, durante a sua leitura, ele vai falar dos ímpios e também dos justos. O salmista aqui vai pedir que Deus assim abençoe aqueles que são justos e procuram seguir o seu caminho. Esse salmo também vem ao encontro logo a seguir das leituras do Antigo Testamento de Deuteronômio, quando Deus ali depois deu a palavra para o povo para que eles seguissem os seus ensinos. E Deus diz: eu tirei vocês do Egito e vou cuidar de vocês. E depois também a epístola de Paulo aos Romanos e no Evangelho de hoje de Mateus, capítulo 13. Convido para lermos de forma responsiva. Eu leio os versos ímpares, a congregação os pares. E o último verso nós lemos em conjunto no Salmo 125. A linguagem utilizada aqui é da Nova Almeida atualizada. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Até aqui a leitura do Salmo para este final de semana. A paz esteja com vocês. Nós vimos o Senhor. A paz esteja com vocês. Meu Senhor e meu Deus. A paz esteja com vocês. Vocês são as testemunhas dessas coisas. Oremos. Todo-Poderoso e eterno Deus, faze crescer a nossa fé, esperança e amor, para que, recebendo o que prometeste, possamos amar o que ordenastes, através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Podemos nos assentar. Convido para cantarmos mais uma canção, o hino de número 90, Santa Vida, meu prazer. Na última estrofe também convido as crianças para chegarem diante do altar. Quem trouxe pode fazer a sua oferta, nós oramos e seguem com a professora para a escola dominical. Hino de número 90.
Para nos colocarmos em pé e convido para em espírito acompanharmos a oração que com as crianças, as quais queremos dirigir ao nosso Deus, dizendo assim: querido amigo Jesus, obrigado mais uma vez por eu poder estar em tua casa. Está chegando ao fim mais uma semana, onde tu abençoaste a mim e a minha família. Quando eu cometi erros, tu os perdoaste, porque tu morrestes na cruz em meu lugar e em meu favor. Por isso eu posso te chamar de meu Senhor e Salvador. Por isso estou alegre e contente, por novamente ser um filho teu, arrependido, perdoado e aceito. Dirige e te peço a minha professora, para que ela me fale e me explique o teu amor que tu tens para comigo e com a minha família, bem como para todas as pessoas que creem em ti. Depois me leve em segurança até a minha casa, junto com a minha família, para que possamos sempre receber de ti o cuidado que só tu pode nos dar. É em teu nome que oramos, pedindo e agradecendo. Amém. Podem ir com a congregação, pode se assentar, por favor. A leitura bíblica do Antigo Testamento para o dia de hoje é de Deuteronômio, capítulo 7, dos versos 6 ao verso de número 9. E os irmãos vão perceber aqui de que Deus aqui conversa com Moisés e depois também ele vai falar para o povo, dizendo que mesmo que o povo de Deus, o povo de Israel, não era o maior de todos, Deus assim o tirou do Egito e o levou para uma outra terra, porque Deus havia escolhido eles para que eles fossem o povo dele. Deus amava aquelas pessoas, como também a cada um de nós, através da pessoa de Jesus. Deuteronômio capítulo 7, a partir do verso 6, diz assim: porque vocês são povo santo para o Senhor, seu Deus. O Senhor, seu Deus, os escolheu para que, de todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem o seu povo próprio.
O Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas porque o Senhor os amava, e para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês, o Senhor os tirou com mão poderosa e os resgatou da casa da servidão, do poder do faraó, rei do Egito. Portanto, saibam que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Até aqui, a leitura do Antigo Testamento. A leitura da epístola está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, dos versos 28 até o verso de número 30. E esse texto também servirá de base para a nossa mensagem logo a seguir, quando Paulo aqui começa falando já no primeiro versículo, dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Queremos ver o que Deus tem também a nos dizer e o que podemos aprender com essa palavra. Romanos 8, a partir do 28, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos então, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou, será que não dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir,
nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse texto repetido duplamente é justamente para nos falar como nós estamos sob a graça e a misericórdia de nosso Deus. Paulo nos lembra de que nada nesse mundo pode nos separar deste amor que Ele tem para conosco. E é isso que Jesus também quer dizer com a parábola que Ele vai contar hoje, em Mateus capítulo 13, dos versos 44 ao 52, que diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda espécie. E quando já estava cheia, os pescadores arrastaram para a praia e, assentados, escolheram os bons para os cestos e jogaram fora os ruins. Assim será no fim dos tempos. Os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus perguntou: vocês entenderam todas estas coisas? Eles responderam: sim. Então Jesus lhes disse: por isso todo escriba instruído no reino dos céus é semelhante. Até aqui a leitura do Santo Evangelho para o dia de hoje. Convido para cantarmos mais uma canção que tem como título Para Altos Montes Ergo na Aflição. É o hino de número 139 do Louvai ao Senhor. Essa canção nos prepara logo a seguir também para a mensagem. Perdoa a noite de molestar.
Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. O texto que serve para a nossa reflexão de hoje é o que foi lido há pouco da epístola da carta de Paulo aos Romanos, do capítulo 8, e nós destacamos o verso de número 8, aquela frase que diz: todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Que Deus abençoe o nosso meditar nesta sua palavra. Amém. Por favor. Estimados irmãos em Cristo, filhos de Deus, a igreja cristã neste final de semana lembra o 8º domingo após Pentecostes. Sabemos que estamos no tempo da igreja quando falamos dos acontecimentos da obra de Jesus, os seus ensinos, milagres, curas, enfim, aquilo que na verdade Jesus fez enquanto ele estava junto com os seus discípulos, ensinando e preparando eles, para que quando ele viesse a morrer, ele subiria de volta ao céu e encaminharia os discípulos para levar agora essa mensagem àquelas pessoas que viriam a crer em Jesus. Essa mensagem também chegou até nós nos dias de hoje, porque diz o texto que a palavra de Deus foi sendo levada por pessoas guiadas pelo Espírito Santo, e assim como depois da morte de Jesus, muitas pessoas passaram a crer nele. Ainda hoje, muitos vão crer no Salvador Jesus, como também nós. Quando nós olhamos para os feitos de Jesus, os seus ensinamentos e como ele também preparou os discípulos e enviou eles, hoje nós nos lembramos do que Paulo vai dizer em sua carta aos Romanos, capítulo 8, lá no verso 28, quando ele vai dizer de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quando falamos essa frase, podemos, quem sabe, querer dividir ela em algumas partes e num primeiro momento dizer assim: olha, se as coisas vão bem na minha vida, então sim, tudo coopera para o meu bem, de acordo com a vontade de Deus. Mas se a nossa vida muitas vezes não vai lá muito bem, será que mesmo assim tudo coopera para o nosso bem? Ou talvez a pergunta poderia ser: tudo que acontece na nossa vida é para o nosso bem? É isso que Paulo quer mostrar aos moradores de Roma. Quando ele, na verdade, escreve para aquela cidade, para aquelas pessoas onde, na verdade, haviam muitos outros deuses. A idolatria estava presente. Mas Paulo sabia que ali haviam cristãos, pessoas tementes que esperavam em Deus e que muitas vezes eram perseguidos justamente por essa sua fé, como também muitas vezes ainda acontece nos dias de hoje. E então Paulo vai dizer: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Olhando para isso, vamos ver que esse texto talvez nos poderia falar de que nós só o podemos entender pela fé, quando temos esperança em Deus e quando nós mesmos dizemos e cremos no nosso coração que somos filhos de Deus e tudo o que Ele fizer é para o nosso bem. Embora que humanamente às vezes é difícil entender esse versículo. Mas se nós olharmos para o contexto bíblico como um todo, vamos ver de que ele é verdadeiro. Sim, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo na provação. Ora, nada melhor do que olharmos para um exemplo bíblico, para quem sabe ver como Deus agiu na vida das pessoas dentro de uma provação, dentro de um determinado momento, e no final daquela provação vimos que tudo foi para o bem daquela pessoa. Abraão, sim, quando Abraão na verdade foi chamado por Deus, ele foi ali provado por Deus, para ver se aquela fé que ele dizia que ele tinha em Deus era de fato verdadeira. Deus promete assim a Abraão um filho. E quando ele promete, na verdade, esse filho, essa aprovação que Deus agora está levando para Abraão, podemos dizer que é uma aprovação individual. É uma aprovação que agora ele iria passar, porque Deus estava conversando com ele.
Deus queria ver se a fé dele estava firmada naquilo que ele havia aprendido e ouvido de Deus. Quando Deus chegou para Abraão e disse que ele teria um filho, Abraão tinha 75 anos. 25 anos se passaram até o nascimento de Isaac, porque o texto vai dizer que Abraão tinha 100 anos quando nasceu Isaac. Durante todo esse tempo eles esperaram. Embora que cometeram alguns pecados ali no meio, quando tentaram resolver aquela situação do seu jeito, e então a esposa de Abraão, Sara, tentou resolver a situação dando Agar para que tivessem ali um filho. Sabemos as consequências do que aconteceu naquela história, quando o ser humano tenta mudar os planos de Deus. Mas o que nos interessa dentro dessa história é que, quando nasceu Isaac, Deus agora queria de fato ver se aquela promessa, durante aqueles 25 anos, Abraão esperando por aquele filho, e agora ela se concretiza. Deus quer ver se aquela fé de fato está firmada em Deus. E então Deus chama Abraão e pede para que ele sacrifique seu filho, o único filho, que ele esperou tanto tempo. Ora, talvez poderíamos nos perguntar: que Deus é esse? Primeiro ele dá para depois ele tirar? Nós hoje conhecemos a história como ela terminou, mas quando Deus provou Abraão, naquele momento, ele não sabia como a história iria terminar. Mas o que ele sabia é que Deus iria estar com ele, mesmo dentro da provação, mesmo Deus pedindo algo tão difícil para ele. Ora, sabemos que Abraão foi recompensado. Deus abençoou Abraão por causa da sua obediência. Abraão não negou o seu único filho, mas estava disposto a sacrificá-lo porque Deus assim havia pedido. Quanta fé tinha este homem! Talvez, não sei se a poderíamos encontrar ainda nos dias de hoje, mas o que o texto nos conta é que Abraão ficou fiel àquela fé que ele tinha em Deus, e Deus assim o recompensou. Sabemos que quando ele iria sacrificar o seu filho, Deus agora intervém e coloca ali um cordeiro para que Abraão sacrificasse. Abraão podia tirar o seu filho ali do altar, do holocausto agora, e sacrificar uma ovelha no lugar dele. Deus havia se lembrado da promessa que havia feito com Abraão. Ora, Deus olha para o coração de Abraão, para a sua fé, e vê que ele não estava abrindo mão daquilo que ele acreditava e daquilo que ele esperava. E no entanto, Deus agora lhe dá um cordeiro para sacrificar no lugar de Isaac. Deus ajuda Abraão. Deus vem ao encontro. Quando toda aquela provação agora estava chegando ao seu final, Deus vem ao encontro e faz aquilo que ele prometeu: eu vou estar contigo todos os dias. E mais, Deus diz a ele: você, a tua descendência, será tão grande quanto os grãos de areia na praia. Sim, Deus cumpriu, porque Abraão se manteve naquela fé e esperou e confiou nesse Deus, mesmo na provação. Ora, tudo isso aconteceu para o bem de Abraão. Ele teve seu filho Isaac, ele foi provado na fé, e a partir dali Deus disse que o nome dele seria lembrado por todas as gerações, porque ele se manteve firme naquilo que ele acreditava, no Deus único e verdadeiro. A provação de Abraão, mesmo levando o seu coração a ficar muitas vezes apertado e com medo para sacrificar o seu filho, Abraão no final foi recompensado por Deus. Mesmo na provação, tudo que Deus fez foi para o bem dele. Assim também, quem sabe, poderíamos nos perguntar se Deus também faz isso com outras pessoas. Sim, Ele faz isso com outras pessoas. Lembram de Adão e Eva? Deus cumpriu com a sua promessa quando eles pecaram e Ele disse: eu vou enviar um Salvador para a humanidade. Demorou um pouco, sim, mas Jesus veio. Assim também Deus agiu, na verdade, com José, aquele que foi vendido pelos irmãos quando tudo parecia perdido. José se manteve firme. José teve até a oportunidade, por causa da esposa do seu chefe, de quem sabe assumir o lugar
porque ela queria ter relações com ele. E José disse: eu não vou fazer isso para com o meu Deus. Ele foi posto na prisão, injustamente. Esperou, aguardou o tempo certo. E dentro daquela provação, Deus veio ao encontro dele e o colocou como a segunda pessoa mais importante dentro do Egito. Mesmo na provação, Deus fez algo de bom. Mesmo que os irmãos dele venderam ele, foi para o bem. O mal, Deus transformou em bem, em bênçãos. Por isso Paulo agora vai dizer, sem medo de errar, de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam e buscam a Deus. Se nós irmos adiante e talvez fizermos essa pergunta, se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que estão enfermos ou na enfermidade, será que esse texto teria a mesma resposta? Sim. Nada mais do que olharmos de novo para um texto bíblico, e nada melhor, quem sabe, de olhar para Jó, quando ele, aquele servo de Deus, foi tomado de feridas de alto a baixo. Seus amigos, sua esposa, disseram para ele: você pecou, você errou para com Deus, por isso Deus está te castigando. E Jó vai dizer: eu não cometi pecado assim para Deus. Mesmo que Jó não entendesse por causa do que daquela enfermidade, porque ele passou a sofrer, porque o diabo desafiou Deus. O diabo chegou e disse para Deus: olha para aquele teu servo Jó, ele é fiel a ti só porque ele tem muitas coisas, tu o abençoas muito, tira tudo dele e ele vai te negar. Deus vai dizer para o diabo: não, ele não vai me negar, porque ele acredita em mim, tanto no bem quanto também quando as coisas não vão bem. E então Deus disse: pode afligir Jó, e tu vai ver que ele não vai me abandonar. E Jó não entendeu porque ele estava tão doente. Jó não entendeu porque tudo aquilo estava acontecendo na vida dele. Jó não entendeu porque os seus filhos foram mortos, o seu gado roubado, e ele na verdade agora estava coberto de feridas de alto a baixo. Em nenhum momento no texto diz de que Deus respondeu isso para Jó. Jó provavelmente em vida nunca soube por que ele sofreu tanta enfermidade, por uma conversa entre Deus e o diabo. Nós sabemos porque lemos agora o texto. Mas se nós olharmos, quem sabe, para o nosso dia a dia, quando a enfermidade nos sobrevém, será que ela também coopera para o bem daqueles que amam a Deus? Claro que sim. Porque se nós observarmos a nossa vida, quando tudo vai bem, tudo está mil maravilhas, muitas vezes e facilmente Deus fica de lado. Porque então temos amigos para sair, familiares para visitar, ou quem sabe fazer tantas outras coisas. Como o próprio Jesus vai dizer naquele texto, quando ele convida os seus para seguirem ele, um vai dizer: Senhor, eu não posso, eu comprei um campo e eu tenho que ir ver ele. O outro vai dizer: eu também não posso te seguir porque eu comprei uma junta de boi e eu quero ver se eles conseguem mesmo puxar o arado. Hoje eu não posso ir, eu tenho que testar os meus bois, eu tenho que testar o carro novo que eu comprei, hoje não posso ir para com Deus. Outros ainda vão dizer que ele casou, ele não podia seguir Jesus porque ele casou e agora ele tinha a vida dele para cuidar. Sim, assim muitas vezes é a humanidade. Quando as coisas muitas vezes vão bem na nossa vida, muitas vezes Deus fica em segundo plano, num segundo momento. Notem, irmãos, quando a enfermidade nos sobrevém, para nós ou alguém de nossa família, muitas vezes recorremos a Deus. Por que muitas vezes a enfermidade nos sobrevém? Como castigo de Deus? Não. Porque o castigo de Deus foi pago por Jesus quando ele morreu na cruz. Nós não pagamos pelos nossos pecados, mas muitas vezes a enfermidade nos sobrevém para que Deus de novo nos puxe para perto dele, porque aos pouquinhos vamos nos perdendo e vamos indo sendo levados pela sociedade, pelo mundo, ou quem sabe até pelas nossas próprias ideias, e quando nos damos conta, estamos longe de Deus. Então nos sobrevém a enfermidade,
E novamente oramos, buscamos a ajuda de Deus e assim Ele se aproxima de novo de nós, perdoa o nosso pecado e nas dificuldades Ele nos ajuda. Muitas vezes não entendemos por que elas acontecem, mas podemos ter a certeza de que elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se olharmos ainda para essa pergunta ou esse versículo e falarmos, quem sabe, da morte, e dissermos a morte também coopera para o bem dos seus? Sim, ela também coopera. Como? Nada melhor do que falar de Jesus. Que bom que Ele morreu na cruz. Que bom que Ele pagou pelos nossos pecados. Que bom que Deus castigou o seu Filho, porque se Ele não tivesse feito isso, Ele iria fazer isso com cada um de nós. Mesmo na morte é que tem vida, porque o próprio Jesus vai dizer, quando a morte vem, a morte física, então é que vocês receberão a vida eterna. É aquilo que Paulo queria dizer durante a leitura da epístola de hoje. Nem altura, nem profundidade podem nos separar do amor de Deus. E ele vai terminar dizendo, nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Porque a morte, ela nos une a Deus. Porque no momento que a morte acontece, quando o pecado tem a sua última palavra, a lei com todo o seu rigor, é então que começa a verdadeira vida da pessoa com Deus no céu. E então Paulo vai lembrar na sua carta, onde está, a morte, o teu poder? Onde está, a morte, a tua força de ferir? Ela termina no momento da morte. Assim, a morte daqueles que amam e buscam a Deus é um momento também de alegria. É um momento onde tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Porque quando a morte vem, se deixa esse mundo, que a Bíblia vai nos dizer que é um vale de lágrimas e de sofrimento. E então é que começa a verdadeira vida com Deus no céu. Então a morte também para o cristão coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Que toda a nossa vida sempre possa estar no controle do nosso Deus. Quando somos provados, quando estamos enfermos ou diante da morte. Mas que também nos momentos de alegria que Deus nos dá, que lá também aquilo possa colaborar, aquilo lá também possa ser para o nosso bem, para que também nos momentos de alegria possamos dizer obrigado, Senhor, por mais um ano de vida que Tu me dás. Obrigado, Senhor, por mais um filho que nasce. Obrigado, Senhor, por mais um trabalho e um emprego que eu tenho. Obrigado, Senhor, por mais um dia que Tu me dás na minha vida para estar com os meus e eu poder trabalhar e trazer o sustento para mim e para os meus. Quanta coisa temos a agradecer a Deus, mas sabemos que tudo coopera para o nosso bem. Porém, a nossa vida está sempre sob o controle desse Deus, porque tudo coopera para o nosso bem, quer o bem ou quando nós imaginamos que é o mal. Isso também é para o nosso bem, para nos fortalecer, nos trazer para perto do Salvador Jesus, para que nós possamos assim continuar sob a graça, a bênção e o cuidado dele. Todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus? Sim, todas as coisas. Amém. A paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guarde os nossos corações e as nossas mentes, em Cristo Jesus, para a vida eterna. Amém. Queremos conversar com o nosso Deus através da oração geral, queremos levar nossos pedidos e agradecimentos. E alguns pedidos e agradecimentos chegaram até nós. Queremos orar por Sérgio, que está na UTI. Ele é o tio da Leila Yankee. Ele se encontra na UTI, inspira cuidados. Queremos orar também por Nelson Melo, que está internado no Hospital Bom Jesus e inspira cuidados. Margarida Suzinho e também Marcos Ferreira, que estão com câncer e também estão em tratamento.
Sirlete Scheid, que está com depressão, e também o filho Jackson, que aguarda por resultados após então ter a retirada de um tumor e agora espera resultados. Também agradece a Deus Daniela, que depois de 100 dias com muita dor na coluna, agora se encontra bem. Também queremos agradecer a Deus em nome de Adriane, que não precisou passar por uma cirurgia no pé, mas que agora também, com o tempo, se recupera. Queremos orar também por aqueles que comemoram mais um ano de vida. Nós lembramos a Ana Carla Stell, que completou 15 anos no dia 27. E nós também queremos orar pelos aniversariantes deste mês. No dia 2, Gisele Malcuti. No dia 20, Bianca de Castro e Davi Castro. No dia 21, Bruna Camargo. No dia 23, Karina Vensky. No dia 24, Adilson Heck. No dia 25, Raimundo Fulber. Dia 26, Wilson Camargo. No dia 28, Maria Reineck. No dia 29, Gilcemar Yurk. E no dia 30, Adriane dos Santos Ferreira. Quem dos irmãos quiser orar assentado, por favor, fique à vontade e nós conversamos com o nosso Deus que está no céu. Gracioso Deus e Pai, nos achegamos a Ti em oração, quando trazemos aqui nossos pedidos e agradecimentos, Senhor. Primeiramente, Te agradecemos que nos destes o perdão de todos os nossos pecados. Obrigado, Senhor, que assim procedes dia após dia, pois o Teu amor não tem fim para conosco. Embora muitas vezes nós nos afastamos de Ti, quando, Senhor, nós estamos bem de saúde ou quando a nossa vida vai bem, cuida, Senhor, para que também nestes momentos possamos ser Deus, lembrarmos de que Tu és o nosso Deus, não só nos momentos difíceis e de provação. Assim, Senhor, olha por todos os enfermos, aqueles que se encontram na UTI ou acamados, no hospital ou em casa. Permita, Senhor Deus, que as suas orações possam ser ouvidas e que aqueles profissionais que cuidam destes o possam fazer sob a Tua direção e o Teu cuidado. E a Teu tempo, restabelece-lhes a saúde, se assim também for de Tua santa vontade. Guarda, Senhor, aqueles que Te agradecem por uma bênção recebida, um cuidado que Tu dispensaste na vida de cada um. Aqueles que estão alegres também, Senhor, Te louvam e Te agradecem. E assim Te pedimos que aceites também o nosso louvor para com estes. Guarde, Senhor Deus, aqueles que com a Tua bênção comemoram mais um ano de vida. Obrigado, Senhor, que até aqui os assististe e os guardaste. E ao completarem mais um ano de vida, possam continuar sob o Teu cuidado e proteção. Guarda-nos, Senhor, em nossa pátria, para que tenhamos a liberdade de ouvir a Tua palavra e receber os Teus santos sacramentos. Dirige sempre nossas autoridades, as quais Tu chamaste e Tu instituístes, e que todas elas possam sempre trabalhar pelo bem do povo. Guarda-nos, Senhor, no nosso trabalho e nos nossos afazeres, mas também em nossa família, para que marido e mulher possam se amar e perdoar mutuamente, e os filhos assim honrar e ouvir seus pais. Guarda-nos, Senhor, no dia de amanhã, quando iremos descansar, sob o Teu cuidado e proteção, e quando voltarmos aos nossos afazeres, esteja com cada um de nós, dando-nos a Tua proteção e o Teu cuidado. Permita-nos também, antes disso, receber a Tua ceia, que é para o perdão dos pecados e o fortalecimento da nossa fé em Ti, perdoando-nos assim todos os nossos erros e falhas. E então, alegres e contentes, voltaremos para os nossos lares e afazeres, na certeza de que tudo na nossa vida coopera para o nosso bem. Guarda-nos sempre nesta certeza e esperança, pois oramos em nome de Teu Filho Jesus, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém.
O Senhor está no meio de nós. O seu Espírito está conosco. Senhor, na tua misericórdia, ouve a nossa oração. Senhor, que vieste para salvar os corações arrependidos, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, que vieste para chamar os pecadores, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, que intercedes por nós, junto do Pai, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós para o perdão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o comerdes, em memória minha. Semelhantemente, também depois da ceia, Jesus tomou o cálice e, tendo dado graças, lhe entregou, dizendo: bebei todos deste. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para o perdão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. Amém. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Podemos nos assentar? Convido a participar da ceia os membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Logo a seguir também serão cantados alguns hinos, o hino de número 2, 85 e, se ainda for necessário, 189. Que Deus abençoe o participar da ceia a cada um dos irmãos e que cada um dos irmãos possa ter o verdadeiro proveito que ela nos dá, o perdão dos pecados e o fortalecimento na fé. Amém.
Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Demos graças ao Senhor e oremos. Ó Deus, Pai querido, damos-te graças e louvores, porque estando nós afastados de ti, vieste ao nosso encontro em teu Filho, e nos reconduziste ao lar. Morrendo e ressuscitando, ele manifestou o teu amor, concedeu-nos graça e abriu-nos as portas da glória. Possamos nós, que recebemos o corpo de Cristo e bebemos do seu sangue, viver também a vida da sua ressurreição e anunciá-la aos outros. Possamos nós, a quem o Espírito ilumina, ser a tua luz no mundo. Mantém-nos firmes na esperança que nos propuseste, para que nós e todos os teus filhos sejamos livres do pecado e toda a terra viva para a glória do teu nome. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Agradeçamos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a presença do Espírito Santo estejam com todos vocês. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém. Podemos nos assentar? Quero convidá-los a cantarmos mais uma canção, que é o hino de número 196, que tem como título Em Nossa Vasta Terra. Também durante o cantar deste hino, aqueles irmãos que porventura trouxeram a sua oferta e gostariam assim de proceder, estão convidados durante o cantar chegar até o altar e assim proceder com a sua oferta. Hino de número 196.
Deus, e também aqueles que nos acompanham de forma online. Obrigado sempre também pela presença. Como é bom, unidos, louvarmos e agradecermos ao nosso Deus. Os avisos para a nossa congregação são os nossos conhecidos: culto sempre sábado à noite, 19h30, e esse também então é transmitido pela página então da nossa paróquia, Paróquia Unidos em Cristo, da página do Facebook. E nós também agora, já nos próximos dias, queremos contar também com uma página no YouTube, onde teremos aí também nossos estudos bíblicos, e também esses cultos poderão ser então postados lá também. Então sempre convidamos os irmãos para olharem, compartilharem, para também mais e mais pessoas poderem sempre ouvir a palavra do Salvador Jesus. Nesse mês, no mês que vem, nós vamos ter o nosso culto no terceiro domingo. Sempre é no segundo, mas devido ao nosso almoço do aniversário do templo de nossa congregação, esse culto será então no terceiro domingo, às 10 horas da manhã, e logo após então também nós teremos o nosso almoço aqui na congregação. Os cartões para o nosso almoço já estão prontos, podem ser retirados com o nosso presidente, para os familiares e amigos, né? E então estão os irmãos convidados também para o dia no terceiro domingo, às 10 horas, para o nosso culto. Toda terça-feira à noite temos um grupo de oração a partir das 20 horas, e esse então é online. Também temos ali o endereço para nossas ofertas, agradecer a quem também sempre faz a doação na campanha do quilo, e lembrando que no dia 2, quarta-feira, nós temos então aí o nosso departamento das servas, é uma quarta-feira, às 2 horas, aqui no salão da igreja. Então, no dia 2, quarta-feira, as servas retomam aí suas atividades também, a partir das 14 horas. Agradeço também sempre aqueles que nos auxiliam na congregação, na música, obrigado. Deus assim nos abençoe e também os guarde. Muito obrigado pela lembrança. Hoje, quem quiser comprar algo inesquecível e maravilhosamente delicioso, são bolachas feitas com todo o carinho pelo departamento das servas. Logo depois, aqui no salão, os irmãos estão convidados para adquirir, levar para junto dos seus. E a gente sabe que essas entradas, elas também então têm aí o seu fim depois para as servas do distrito, para os projetos que elas têm e assim por diante. Missão, sacolinhos, enfim, os projetos que a serva tem. Logo depois então a sair aqui no salão então a venda das bolachas que as servas fizeram nesta semana com muito amor e carinho também. Obrigado pela lembrança. Queridos, sim, presidente, por favor.